Olá, olá, o pessoal do Facebook, paz do Senhor, nova geração aí, o pessoal vai entrando aí, vai comentando, vai dando joinha, tá ok? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal tá é, entrando, tá ok? Tá dando para visualizar o Facebook aí, ok? Beleza, vê se tá o Instagram também, tá ok? Dá um joinha aí, fazendo um favor, o pessoal já tá entrando, vamos visualizar aí. Já vamos estar dando início aqui à nossa EBD. Aqui. Beleza, apareceu o joinha aqui. Tá ok. Esperar o pessoal ir chegando aí pra gente dar início aqui. Tá? Mais um pouquinho. Maravilha, maravilha. Domingo aí abençoado. Eu não sei aí com vocês aí, mas aqui tá um solzinho legal, tá um dia bacana aí. Tá ok? Tô só esperando o pessoal aí entrar aí, mais o pessoal, tá? Pra gente estar dando início à nossa EBD aqui. Tá ok? Você consegue visualizar no Instagram como que tá? Dá uma olhadinha por favor. Está ok. O pessoal que está no Instagram aí, mais uma vez informando vocês, eu não consigo visualizar, estou com problema na minha câmera no outro celular e aí estou só transmitindo, não consigo ver os comentários, tá? Então o pessoal do Instagram às vezes quer comentar alguma coisa, vou pedir para vocês irem no Facebook, Eliseu Sena, tá ok? E aí eu vou estar tá dando para visualizar melhor aí alguma pergunta, o joinha de vocês, quem está online aí, tá ok? E a gente já vai estar dando início aí. Essa transmissão que eu estou fazendo aqui ao vivo hoje, ela vai ficar salva, tá, no meu stories do Instagram e também vai ficar no meu Facebook, tá ok? A proposta hoje, a gente está passando a lição, nós estamos nesse período agora de quarentena e aí nós vamos estar passando essa escola dominical para o conjunto Nova Geração, que é específico para vocês aí, tá ok? Então, a partir do momento que os adolescentes forem entrando aí, os pais dos adolescentes vão dando joinha, vão falando, estou aqui, cheguei, tá ok? Que aí eu vou tendo uma noção aqui melhor, tá? Eu tenho certeza que vai ser bom aí, tá ok? Pessoal, antes de iniciar a lição, eu não vou demorar muito, eu quero fazer aí em 1 hora, a gente está passando essa lição aqui da Escola Dominical. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, tá? O pessoal que está aí do outro lado, que está na sua residência, na sua casa aí. Hoje a gente está numa junção que, para ser sincero, eu nunca tinha visto na nossa nação. Hoje a maioria daqueles que são cristãos, eles estão fazendo jejum, eu estou nessa também, tá certo? Em prol da nossa nação, para que o Senhor venha trazer a cura, venha trazer o milagre, para que o Senhor venha trabalhar em nosso meio, tá certo? E eu tenho certeza aí que Deus ele vai alcançar através desse propósito aí as nossas vidas, tá ok? Então você que está aí do outro lado aí, feche os seus olhos aí, ora a Deus, clama a Ele que Ele está sempre posto a nos ouvir, a nos atender, tá ok? Vamos orar comigo? Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que trabalha em favor dos Teus filhos, é um Senhor que ouve a nossa oração. O Senhor está perto de nós, o Senhor está perto a nos atender, a nos auxiliar, a nos ajudar em tudo. Pai, nessa manhã eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada adolescente, nova geração. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida deles. O intuito de estar fazendo essa transmissão aqui é para alcançar o coração deles através da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que o Senhor possa abençoar a cada estado, Pai, até na nossa federação brasileira. Pai, que o Senhor possa abençoar os nossos governantes, Pai, alcançando eles com a Tua sabedoria, com a Tua graça, Pai, com a direção da parte do Senhor sobre a vida deles. Pai, eu te peço nessa manhã que o Teu Santo Espírito possa nos orientar, nos ajudar, nos dar direção, Pai eterno, sobre essa lição nesta manhã. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, nós vamos estar passando aqui essa lição aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, é a lição dos adolescentes, tá ok? Então, a família cristã, nós vamos trabalhar, iniciar hoje esse trimestre, tá certo? É o segundo trimestre da lição e nós vamos trabalhar alguns tópicos. E hoje é um assunto muito importante,
é um assunto que nós temos que pensar nele todos os dias, até porque nós vivenciamos ele todos os dias. E o tema específico hoje é o que é família. Okay? O que é família, tá certo? Então nós vamos trabalhar na nossa lição, nós temos alguns tópicos e esse é o primeiro tópico que nós vamos estar vendo hoje, tá ok? Eu estou vendo que minha mãe está online aqui, quero mandar um beijão para a dona Laudiceia, Deus abençoe sua vida, tá? Obrigado por estar assistindo aí. Eu tenho certeza que se ela está assistindo, meu pai também está assistindo, não sei se o meu irmão, o Malinha, está assistindo também, mas que Deus abençoe a vida de vocês, eu amo vocês, tá ok? Pessoal, essa lição é uma lição riquíssima e é um tema muito importante, principalmente para nós que somos cristãos. Eu começo a entender que hoje nós vivemos em uma sociedade que busca combater contra a família, tá certo? E o nosso padrão de regra de vivência, nós que somos cristãos, o que é? É a Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha aqui, daqui a pouco nós vamos fazer algumas leituras com relação à palavra do Senhor, tá certo? E essa aqui é a nossa base de regra, tá certo? Você aí que está assistindo, que está nos vendo aqui, eu acredito que venha a ser também a sua base de regra a Bíblia. Você acredita num Deus, e nós acreditamos num Deus que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, e que Ele trabalha ao nosso favor. Ele nos ajuda em tudo. E nós servimos a um Deus que Ele é maravilhoso, tá certo? E essa lição, ela vai trabalhar esse tema, a família cristã, tá? E a pergunta que o autor ele traz na lição é uma pergunta pertinente, tá? É uma pergunta interessante, porque ele pergunta o que é família. E aí eu pergunto para você hoje aí, você que está assistindo, o que é família? Para você, o que você entende como família? Eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo aí, elas já têm famílias já constituídas. Eu estou trazendo uma lição aqui nessa manhã para muitos adolescentes que eles não constituíram família, são adolescentes. Mas eles têm que entender, vocês que estão assistindo aí, que a família é um projeto de Deus. Deus, Ele que formulou a ideia da família. E isso é algo assim maravilhoso. A gente começa a ler, principalmente o livro, o Gênesis, nós começamos a ver o amor de Deus para com a família. Então isso é top demais, isso é maravilhoso. Nós entendemos e vivemos isso. E o autor ele traz algumas coisas e eu quero dar início a essa lição aqui. Eu quero fazer uma leitura com vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, tá ok? Eu vou pegar aqui minha Bíblia. E aí nós vamos fazer essa leitura. E nós vamos usar um pouquinho a Bíblia nesse período aqui, tá ok? Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, aí, pega ela aí, vamos folhear junto, vamos aprender um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30, tá ok? Eu quero ler junto com vocês aqui, para nós fixarmos mais e entendermos aquilo que Deus quer falar sobre as nossas vidas aqui, tá ok? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, serve-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, o versículo 26, ele é o versículo chave nessa manhã, tá certo? Que nós lemos. O versículo 26, ele diz uma palavra que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre tudo. É interessante isso, porque
é algo que Deus ele coloca sobre a vida do ser humano, e aí nós já começamos a ver que Deus ele não está sozinho. Quando ele disse assim, façamos, nós entendemos que nessa conjuntura de fazer o homem está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer o ser humano. Quando nós começamos a ler o primeiro versículo de Gênesis, os primeiros versículos, a gente vê que Deus ele decide fazer a terra, organizar a terra. Ele decide fazer a separação entre o céu e a terra, entre a luz e a escuridão, as trevas. E Deus começa a fazer isso, e vai o primeiro dia, vai o segundo dia, Deus vai falando, haja, haja, e vai acontecendo. Quando é para fazer o ser humano, aí acontece algo diferente. Deus se reúne com Jesus, que já estava ali, com o Espírito Santo, e fala, façamos, vamos fazer um homem para que ele venha dominar sobre todos os peixes, todos os animais, sobre essa terra que nós fizemos aqui, vamos colocar ele para dominar. E tem algo interessante, porque Deus diz, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Olha lá, mais uma vez para vocês, para a gente entender bem essa parte do versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu quero já dizer aqui para você que você é a imagem e semelhança de Deus. Você é algo de mais valia que Deus fez sobre a face da terra. Você é importante para Ele, por isso que Ele te ama. Todas as coisas que estão sobre a face da terra, a beleza que nós vemos, o mar, um sol bonito, todas as coisas que nós vemos, Deus disse haja. E para fazer você, Ele fez conforme a imagem e semelhança dEle. Então nós temos algo que é tremendo aqui. E aí, daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho para vocês, com vocês aqui, sobre... nós estamos falando aqui sobre criacionismo. Mas quando a gente vai estudar, quando nós estamos na escola, e nós aprendemos isso, e tem muitos adolescentes que estão assistindo aí agora, que aprendem sobre o evolucionismo, tá certo? E que não é a regra de fé como a Bíblia, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o autor da lição, quero já deixar já para os adolescentes aí, alguns estão vendo, outros vão ver com certeza depois. Temos abençoado que acaba querendo dormir no domingo, né? Ainda mais numa quarentena dessa, querem dormir um pouquinho. Mas aqueles que estão aprendendo aí, e vai ficar gravado aí depois também, para vocês estarem vendo, é muito importante isso, para nós entendermos a conjuntura, o que é família, por que Deus teve esse propósito de fazer a família. É interessante que nós temos 3 objetivos aqui nessa manhã, que elas devem ser específicas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, tá certo? Ensinar sobre a origem da família, que é aquilo que eu já estou colocando para vocês, tá certo? Estou trazendo aqui nessa manhã. Explicar a importância da família e conscientizar sobre os planos de Deus para a família. Então são esses 3 objetivos aí, eu espero no final aqui dessa transmissão a gente conseguir chegar a esses 3 objetivos específicos da lição, tá certo? E o autor ele começa na lição assim, tá? Algumas pessoas aí elas ensinam de um jeito, né? Cada um tem o seu jeito aí para ensinar. O meu jeito é assim, eu gosto muito de seguir o que o autor está trazendo, o que ele está dizendo ali da lição, e aqui não é diferente, tá ok? Ele começa assim, o que é família? Você sabe? Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, sua origem e formação. Por isso, nessa primeira lição, vamos estudar sobre a origem, a importância e como a família é uma incrível criação de Deus para você. Por que é incrível? Porque Deus ele faz uma junção. É interessante, Deus cria o Adão ali, como imagem e semelhança dele, coloca no Éden para dominar.
E nós sabemos que acontecem algumas coisas aí, né, nesse meio. E nós vamos ler daqui a pouco, o capítulo 2, ele nos traz isso aí. Mas essa conjuntura da criação de Deus é algo magnífico. Porque Deus ele decide trazer a nós a existência para que nós venhamos a dominar sobre a face da terra. E quando ele cria a Eva, é nesse sentido de formar uma família. Então a família ela está no coração de Deus. Deus que foi que engenhou a família. Por isso que a família era tão importante. Por isso que a família, nós vamos ver na lição aqui daqui a pouco, a família é o alicerce de toda a sociedade ou de qualquer sociedade. Por isso que eu começo a entender o quanto Satanás ele bate e quer destruir a família. Por causa disso. Nós vamos sempre ter dificuldades em meio à nossa família, mas a família é uma bênção. Eu começo a enxergar isso, e aí eu não vou seguir um padrão muito aqui, mas eu quero ser mais espontâneo, tá certo? Eu gosto de dar aula para os adolescentes, para os jovens, vendo o rosto deles, e às vezes eles, alguns estão assistindo aí, e vão ver, eu gosto muito de fazer perguntas e ver a expressão deles para chamar a atenção, né? Mas é algo que é interessante. Depois que você constitui a família, Dona Zane também está conseguindo assistir aí, beijão meu amor, te amo, tá? Tá me ajudando aqui também de vez em quando, olhando a neném ali. Depois que eu formei a minha família, a gente começa a ver algumas coisas que é diferente sobre as nossas vidas. Você que está assistindo, você que tem a sua família, nós temos vários problemas, várias dificuldades, mas ter a nossa família, constituir a nossa família é algo maravilhoso, é algo... são sentimentos e proporções que acontecem dentro de nós, emoções que afloram, que nascem dentro de nós, que eu digo isso porque eu ouvia meu pai quando eu era adolescente, meu pai e minha mãe falando sobre família, sobre filho e tal, sobre aquela coisa toda. Quando você constitui a sua família realmente, você começa a compreender. E o que eu acho mais interessante é que Deus ele sempre abençoa a família. Sempre abençoa. Quando nós colocamos na posição de ouvir a voz de Deus, de buscar a face de Deus, de estar presente, de estar com Deus, Ele abençoa a nossa família, Ele alcança a nossa família. Interessante que nós vamos ver conjunturas, e às vezes você que está assistindo, nem todos que fazem parte da constituição da sua família, não estão dentro da igreja ou não servem a Deus. Mas o que eu acho interessante é que se você serve a Deus, você está em busca para que essa pessoa que não está na presença de Deus, ela venha buscar a Deus. Quando nós temos isso da parte de Deus, quando nós sentimos o sobrenatural dele, quando nós ouvimos a voz dele, quando nós entendemos que ele é conosco, é algo sobrenatural. É algo diferente que move as nossas vidas. Vou tomar uma aguinha aqui só um minutinho, tá? Glória a Deus. Então, nós vamos entender aqui a origem da família, tá certo? A origem da família. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Este é o evento em que chamamos de instituição da família, a primeira organização social do mundo. E isso é muito interessante. Algumas pessoas elas não dão valor na sua família ou numa constituição de uma família, mas nós começamos a ver através da palavra de Deus que foi algo instituído por Deus. A família é a primeira organização social do mundo. E Deus institui a família. Por isso que a sua família é tão importante. Por isso que Deus ele sempre está pronto a abençoar a sua família, a alcançar a sua família, a trabalhar sobre a sua família. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma pessoinha ali assistindo. Abraço, Esther. Deus abençoe você, viu?
Pessoal, eu quero fazer mais uma leitura com vocês aqui, que está dentro da nossa lição, tá? Capítulo 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2. Nós vamos fazer uma leiturinha aqui, que é algo importante aqui também, tá ok? Sobre essa parte da criação, Adão e Eva. Capítulo 2, versículo 20, vou a partir do 20, tá ok? E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus instituiu. Deus instituiu a família. E aí no capítulo 2 nós vemos o desenrolar de Adão, e eu acho muito interessante isso. Eu já comentei isso na classe junto com os adolescentes, com relação à formação e à vivência que Adão tinha ali antes da queda. E a sabedoria, a inteligência que Adão tinha. Hoje nós vemos, e eu comento de novo, hoje nós vemos todas as coisas formadas. É muito difícil você dar nome a alguma coisa ou criar alguma coisa, porque nós temos, bem dizer, todas as coisas formadas aí já e dadas nomes. Mas o Adão, ele está constituído de toda a sua capacidade como ser humano. Um ser ali diferenciado, um ser que ainda não tinha pecado, que não tinha caído ainda, que não tinha vindo o pecado no mundo. E isso é interessante. Eu acho muito top essa parte, porque Adão ele dá nome aos animais. Isso é interessante demais, a capacidade do homem antes da queda. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando o pecado gerado ele traz a morte. E aí ele traz a morte física e espiritual. Mas eu não quero entrar nesse assunto, tá? Específico sobre pecado, mas aí voltando aqui sobre a capacidade do Adão. E isso é top demais. E aí Deus vê, interessante que o Adão ele vai lá e vê os casais, os casais dos animais. E ele começa a enxergar, e Deus vê isso também, a palavra vai nos dizer, já estava já no coração de Deus, tá? Fazer uma disjuntura para Adão. Só que eu acredito que o nosso pastor, o Adriano, ele está transmitindo também a lição dos adultos lá na igreja, da Adesan, tá ok? E eu achei muito interessante ele falando isso, que Deus, ele forma a mulher, só que já estava no pensamento de Deus de fazer isso. Só que Adão ele sentiu essa necessidade que ele precisava de uma disjuntora. E isso foi muito oportuno, porque ele fez a comparação dos animais, viu que precisava de alguém. E Deus faz essa disjuntora. E o interessante é que nós lemos aqui, eu vou pegar de novo, algo que me chama a atenção, porque a constituição da família, ela está ali no Jardim do Éden. Ela já está ali. Versículo 24, capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Nós lemos, eu vou repetir, tá bom? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu começo a entender e a ver a constituição da família específica. Eu já vou voltar já nos comentários aqui da lição que nós estamos estudando, mas isso é muito interessante. Deus já deixou uma ordenância
Deus já deixou já um parâmetro, uma forma de seguir. Ó, o varão vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se apegar à sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso é top demais. Isso é muito bom. Tá certo? Continuando aqui, o chamado de homem e de uma mulher para formar um núcleo independente, onde o homem se une à mulher e estes formam uma única pessoa. (2:24) nós lemos agora, tá certo? 2:24. Tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, onde Deus poderia espalhar para toda a terra as suas bênçãos. A união de duas pessoas em uma única pessoa é um enigma que Deus usou para expressar a maneira que a família deve viver em unidade e comunhão. Você tem colaborado para manter a comunhão da sua família? É uma pergunta interessante. É uma pergunta que para alguns pode ser até dolorida. E é interessante isso aí. Você tem colaborado para manter a comunhão da sua família? Você que está assistindo aí, rapaz, o mestre acabou de entrar aqui, Irani Fernandes. Deus abençoe, meu amigo. É uma honra te ver aí, tá? Já treme aqui um pouquinho também. E é interessante, porque quando você começa a ver a junção da família, e aí que o autor ele traz aqui, expressa a maneira como a família deve viver em unidade e união. A junção de duas pessoas, ela traz isso. E é interessante que fica completa a família ou um casal quando Deus está no meio da relação. Quando Deus está ali, junto. Há essa complexidade e há essa junção completa da família. Então, quando tem um homem e uma mulher, eles decidem se casar, decidem constituir uma família, quando Deus está sobre esses dois casais, a união, eu entendo e vejo que a união ela está completa. E claro que a constituição da família, ela se completa quando nós temos, quando nós geramos, quando nós temos filhos. Eu estava comentando isso agora há pouco, tá certo? Então, quando você tem, eu e a dona Zane, por exemplo, nós dois casamos, constituímos uma família, só que, vamos dizer assim, a cereja do bolo, o completar da família, ela acontece quando vem a criança. E quando vem uma criança, e no meu caso minha filha, Dona Rebeca, quando vem a criança ela modifica totalmente o nosso pensamento, a nossa estrutura, e nós começamos a entender o que é ser pai, né? Os pais, no caso, mãe e pai. E isso é interessante demais. Como comentei, são algumas emoções que você não tem que são geradas, algumas coisas que você não espera que acontecem. E Deus é formidável porque Ele ama a família. E eu volto a dizer, vou dizer mais algumas vezes aqui, é projeto de Deus a família. Pronto. Deus idealizou isso aí antes da formação do mundo. Antes de Deus fazer a separação das águas, antes de Deus criar o Adão, criar a Eva, antes de tudo isso já estava no projeto de Deus. A família é a base. A família é a base para qualquer sociedade. Para qualquer sociedade. Vamos continuando aqui na nossa lição. Glória a Deus. Vamos aqui. Deus vai abençoando e falando sobre as nossas vidas. Para aumentar a família, Deus deu uma outra missão para Adão e Eva. E os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que rastejam pelo chão. Algo que nós comentamos agora há pouco. A missão era a de se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Assim Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, cumprindo a vontade de vida divina e aumentando a formação do núcleo familiar. Um homem, uma mulher e seus filhos. Algo
que Deus ordenou para que viesse a ser feito. Ok? Assim foi a origem da primeira família criada pela vontade e pelo amor de Deus. Vontade e amor de Deus. Deus ele formou essa família, o Adão e Eva, os seus filhos, para dar início à humanidade. E aí eu quero falar algo aqui para vocês, que eu tinha comentado no início. Daqui a pouco a gente vai comentar mais algumas coisas, eu vou ter que ficar de olho no tempo, tá certo? Para ver se a gente consegue comentar toda a lição aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Fred Macedo, é o nosso vice-líder dos adolescentes aí. Obrigado, irmão, por estar assistindo aí também, tá? Que Deus abençoe você e sua família. Pessoal, então essa parte, e aí eu volto a dizer, nós acreditamos no criacionismo, tá certo? Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas sobre a face da terra, criou o homem e a mulher, tá certo? Diferentemente do evolucionismo. E aí o evolucionismo se dá com Darwin. Nós estudamos isso aí na escola, nós vemos isso aí, tá ok? E aí Darwin ele vai trabalhar e vai falar, e eu não vou comentar muito sobre essa ideia, mas só para relembrar algumas pessoas, que a ideia é do Big Bang. Do Big Bang é que houve uma crescente, como que é a palavra correta aqui? Deixa eu só... Darwin, a ideia de Darwin com o evolucionismo, que as espécies elas foram se evoluindo e que a base é que a nossa origem ela veio do macaco. Eu não sei para você o que você acredita, eu acredito que você acredita na palavra de Deus, mas isso é que em 1858 ele traz essa ideia sobre a face da Terra, a origem das espécies, com seu livro, e isso traz assim para aquela sociedade, e ainda hoje muitos cientistas eles seguem essa linha de raciocínio. Eles preferem não acreditar na Bíblia, eles preferem não acreditar que foi Deus que formou o homem, que foi Deus que disse assim, eu vou façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles preferem acreditar numa evolução dos seres sobre a terra, em vez de acreditar que foi Deus que fez. E eu fico na primazia daquilo que eu aprendi, naquilo que nós temos como base de regra, de fé, que é a palavra do Senhor, que Deus, ele fez o homem e a mulher e todas as coisas belas que nós temos, toda a natureza, mar, rios, enfim, tudo aquilo que é lindo que nós vemos, foi Deus que fez. E a perfeição, posso dizer assim, foi eu e você. Deus criou eu e você com um propósito. Deus criou nós para que nós venhamos a gerar, a estar em família, a constituir uma família. Isso estava no coração de Deus desde o início. A família é algo... é a primeira coisa. É o primário. É a família. É a família. E eu acho muito lindo. E eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade de formar uma família. Eu disse no início, não é fácil, nenhuma família é perfeita, mas com Deus dentro da família, nós conseguimos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, ainda mais no momento que nós estamos vivendo nesse, um momento que eu acho que a maioria das pessoas no mundo não esperava. Nós estamos numa pandemia, numa quarentena, com o Covid-19, aí assustando várias famílias. Só que eu quero abrir um aspas aqui e dizer para você que está assistindo aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, Deus, Ele ama a família, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Então não deixe de interceder pela sua família, não deixe de orar pela sua família. Acredite e coloque em mente que o alvo é Cristo. Nós estamos passando esse momento, passando esse período. Não é fácil,
porque ele atinge todas as esferas das nossas vidas, social, emocional, várias vezes, a maioria das vezes. Mas uma coisa que não pode abalar é a nossa fé em Jesus, tá certo? Nós temos que entender que Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele é sobre a família, tá ok? Mais uma vez aí, lembrando ao pessoal do Instagram que está assistindo a gente aí, eu tive um probleminha com meu celular, tá? E eu não consigo ver alguém comentando ou falando alguma coisa no Instagram, tá certo? Só no Facebook eu consigo ver aqui, mas eu estou transmitindo também pelo Instagram, Eliseu Sena Oficial, se alguém quiser seguir lá depois a gente também, tá ok? Então, continuando a lição aqui, nós estamos falando nesta manhã sobre a família, a importância da família, tá certo? O que é a família, tá certo? E aí nós falamos agora há pouquinho sobre a origem da família, tá certo? A origem da família está em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 30, e também nós temos lá Gênesis capítulo 2, do versículo 20 ao 24 também, tá ok? Eu acho interessante, por que Deus forma a família? Porque qual foi a idealização da família? E o autor ele traz algumas coisas que é interessante, porque ele vai dizer que nós não fomos feitos para viver só, para viver isolado. Não é esse o intuito de Deus para nós, tá certo? E ele traz algo aqui que eu gostaria de falar aqui. O autor ele traz algumas coisas que são penitentes, e uma delas é: a solidão é um agravo à saúde psicofísica da criatura feito à sua imagem, sem um semelhante para comungar. Então a pessoa que vive só, ou que decide viver só, ela fica isolada. E Deus nos fez para que nós venhamos a estar em comunidade, a comungar um com o outro, tá certo? Para comungar um com o outro. Aí algum adolescente, alguém vai dizer assim: mas a minha família ela não é perfeita, a minha família tem problemas. Todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter lutas, mas Deus ele não te deu uma família, Ele te deu uma família. Você está achando, Ele te deu um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, Ele te deu uma esposa, para que você venha comungar, para que você venha crescer, para que você venha desenvolver, entendeu? E eu tenho certeza que isso é muito importante para o nosso crescimento. Às vezes você foi criado numa família que não teve os princípios de Deus, mas você chegou a conhecer a Deus. Deus ele se fez notório para você, e hoje você dá um rumo diferente para a sua família. Tá entendendo? Então, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é tremendo. Quando nós pegamos aquilo que Deus nos deu de maior valia, que é a nossa família, e você coloca nas mãos do Senhor, Ele trabalha, Ele age, Ele salva, Ele transforma. Eu digo isso, meu pai e minha mãe estão assistindo aqui, e é algo que mexe com o meu coração, e eu não posso deixar de dizer aqui nessa manhã. Deus, quando eu era menorzinho, eu já disse algumas vezes para os adolescentes, e eles vão assistir depois disso aqui, alguns que não estão assistindo, eu aprendi vendo meu pai, indo para a igreja. Meu pai gostava de cantar muito, e eu gosto ainda hoje, porque eu aprendi com ele o número 15 da harpa cristã, tá certo? E quando meu pai e minha mãe se distanciou da igreja, por algumas coisas que eles viram, não gostaram, enfim, não vou falar aqui agora, mas eles se distanciaram, e eu sempre lembrava daquilo que eu tinha aprendido quando eu era criança, sempre. E chegou um determinado momento que Deus ele começou a falar no meu coração, começou a trabalhar sobre a minha vida, e começou a restaurar a minha família. É interessante, você que está assistindo, você é adolescente, que está vendo aí, às vezes a sua família não estão pautados na palavra do Senhor, não vão à igreja. Nós temos alguns adolescentes que têm isso, que têm esse quadro de família, mas eu quero dizer que Deus é sobre a sua vida.
É Deus que levanta e tem levantado você. Você que vem para a escola dominical, você que ouve a palavra do Senhor, você que abriu o seu coração para ouvir a Deus. Deus ele trabalha, ele pode trabalhar através da sua vida. Ah, é porque é adolescente, que não sabe de nada, ou não. Deus trabalha e Deus usa os adolescentes também. Eu digo isso porque eu fui experiência com relação a isso, tive experiência. Meu pai e minha mãe estavam afastados da igreja, fora dos caminhos do Senhor, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a ir junto com a minha irmã, e o mestre está aqui ouvindo, o Irani. Deus ele trabalhou de tal forma sobre as nossas vidas. Meu pai e minha mãe vendo nós orando, buscando a Deus, e em determinado dia Deus escolheu aquele dia para que viesse a trazer. Foi uma pregação que o Irani ministrou no dia, algo que depois eu conto para vocês que foi especial na minha vida, que Deus trabalhou na minha vida nesse dia. E Deus ali restabeleceu o pacto com a minha família, com o meu pai, com minha mãe, comigo, com a minha irmã. Meu irmãozinho era pequenininho, o Henrique. Então Deus trabalhou ao nosso favor. Por quê? Porque Deus ama a família. Deus ama a sua família. Deus ama a sua vida. Fica tranquilo, Deus vai trabalhar ao seu favor. O importante é, nós entendemos que Deus, Ele é Deus, buscarmos, orarmos, pedimos a graça dEle, a misericórdia dEle, que no tempo certo Ele faz todas as coisas. Amém? Continuando aqui, pessoal. Glória a Deus. Na sociedade hebraica, a família israelita... Vou só voltar aqui um pouquinho, tá? Qual é a importância da família, tá? Já sabemos que ela foi criada e que a família é um presente de Deus para nossas vidas. Mas qual é a sua importância? Na família aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados da nossa vida. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados ao nascer, pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável, a fim de que cresça seguro e saudável. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Isso é interessante, né? Então, diferentemente aí da maioria dos animais, o ser humano ele precisa de cuidados. Isso é interessante. Por isso que nós temos a família, por isso que Deus constituiu a família. Aos pais que estão assistindo aí, nós temos essa experiência. Eu quando peguei a minha neném no braço, a gente vê a necessidade que a criança tem, né? A necessidade que a criança tem de tudo, de todos os cuidados. A mãe tem que dar um mamar, você tem que trocar quando ela faz cocô, você tem que dar banho, cuidar para ela ali, ver se ela está dormindo certinho, tal. Todos os cuidados. Todos os cuidados. Diferentemente dos outros animais, os animais que tem sobre a terra, a maioria não tem essa necessidade. Mas o ser humano ele tem específico nessa parte. Então, eu acho muito interessante o cuidado que os pais têm quando se tem um filho. Isso é maravilhoso. Quando você vê que você, junto com a sua esposa, no meu caso, né, vocês têm esse fruto que é essa criança. Isso é mágico. Isso aí é tremendo sobre as nossas vidas. Deus proporciona isso. E eu tenho certeza que tem adolescentes que estão assistindo, que vão assistir, e que alguns têm isso em mente e querem ter as suas famílias. Só que o autor ele traz outra coisa. Ele traz que, eu entendo isso, nem todas as famílias elas estão pautadas na palavra de Deus. Então nem todos os filhos eles vão ter aquele exemplo. Acho que a maior dificuldade que nós temos na família é da criação dos filhos. Porque nós cuidamos, alimentamos, damos a direção, e a palavra de Deus que diz no Salmo 127 que a gente tem que orientar a criança, né? Nós temos que cuidar dela, ensinar no caminho que deve andar, a palavra de Deus vai dizer. E chega uma idade que ela se torna adulta e ela segue os seus próprios caminhos. Se você, pai que está assistindo, você ensinou, você orientou,
mas o seu filho ele quis tomar um outro caminho, foi a atitude dele. E o que nós fazemos, e que tem muitas pessoas fazendo isso, orando, não desistindo. Eu acho lindo, e eu já ouvi alguns comentários e nós vemos isso, o cuidado de uma mãe. Às vezes o pai não é tanto, nossos pais são mais, né? Mas a mãe, independente da situação, se for necessário, ela vai na prisão ver o seu filho. O cuidado que a mãe tem, o cuidado que os pais têm com relação com a família. E Deus, ele ama a família. Eu volto a dizer, Deus ama a família. Amém? Vamos continuar a nossa lição que está acabando o nosso tempo aqui. Eu vou pedir para a dona Zane, se ela estiver ouvindo aí, dá uma olhadinha no Instagram para mim, tá ok? Dá uma olhada aí para ver se tá ok, tá precisando de alguma coisa lá, que eu não consigo enxergar aqui, não consigo ver, tá bom? Então, qual é a importância da família? Na sociedade hebraica, a família israelita era uma parte muito importante da vida social. É certo que a expressão bíblica, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociais que precisam do outro semelhante para se entender como pessoa e se relacionar com o outro. Olha que interessante, né? Então, quando Deus faz a criação do homem e da mulher, é nesse sentido. Então, Deus nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociais e que precisam um do outro semelhante. Então, tem pessoas que dizem assim, eu não preciso do outro. Não preciso. Nós precisamos um dos outros. Essa é a verdade. Nós precisamos um dos outros. E Deus nos fez para nós nos associarmos. Deus nos fez assim. Tá certo? Deus nos fez. Olha lá, entrou mais um. Aproveitando aqui, abrindo aspas rapidinho aqui. O Henrique, meu irmão, está assistindo também. Abração, neguinho. Deus abençoe você, tá bom? Tá, eu já vi aqui sua mensagem. Não consegue entrar, né? Nem da sua mãe não consegue entrar não, né? Dá uma olhadinha, ver se você consegue aí. Depois você me fala, tá? Beijo. Então vamos lá. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos, que eu disse anteriormente, como o primeiro espaço de relacionamento, de experiências, de amor e comunhão familiares. Disso vem a importância da família. Então a constituição da família, nossos pais, nossos irmãos, é Deus constituindo essa relação, essa comunhão para nós comungarmos. E aí nós aprendemos com a nossa família. Nós aprendemos. Alguns adolescentes vão dizer assim, mas a minha família, é meu país, minha mãe aqui, mas Deus deu a sua família. Deus quis que você nascesse nessa família. Deus quis que você nascesse nesse lar com um propósito. Às vezes eles não vão alcançar a Cristo agora, mas você, através da sua vida, Deus vai alcançar a sua família. Deus vai alcançar a vida deles. Entenda isso. Deus constituiu a família, Deus te trouxe sobre a face da terra. Deus, Ele é tremendo. Ele controla nossas vidas. Ele que dá direção sobre as nossas vidas. E Deus ama a família. Vou dizer aqui nessa manhã, Deus ama a sua família. Deus ama a sua família. E tem um projeto lindo para você e para a sua família. Tá? Acredite nisso. No mundo antigo, as famílias tinham outra utilidade prática, dar proteção aos membros. Era uma maneira de proteção e cuidado. Quanto maior a família, mais segura era viver e viajar de um lado para o outro. E também proteger qualquer interesse de casa. É interessante isso, né? Tem algumas pessoas que estão assistindo aí. E a constituição da família antiga, vamos dizer assim, né? A lição ainda trabalha mais um pouquinho, daqui a pouco a gente deve ver alguma coisa em relação a isso, se der tempo. Tinham muitos filhos. Na antiguidade, a família era um mini reinado. Era um mini reinado, certo?
E a agregação era diferente, porque o pai de família ali, ele tinha os filhos, tinha os netos, tinha os servos, tá certo? Então era muito grande, muito extensa. Eu digo isso porque hoje eu tenho uma filha, eu pretendo ter mais um filho, e não passar de 2, 3 crianças. Antigamente eram 8, eram 10, eram 12, eram 15. A constituição da família era diferente porque precisava. Meu pai, por exemplo, meu tio Isaac está aí assistindo também. Abração, tio, que Deus abençoe sua vida. A família deles era diferente, eles precisavam trabalhar na roça. O sistema era diferente na época. Então por isso que a constituição da família era diferente. Tinham mais pessoas. Tá, beleza, tá travando lá, né? Tá, depois a gente dá uma olhadinha melhor. Obrigado, tá? Então, a constituição da família era diferente naquela época, né? O meu pai, ele tem 8 irmãos. 8 irmãos. 5 irmãos e 3 irmãs. Contando com ele, no total 8. Mas ele diz que a minha falecida avó, a avó Flora, ela teve mais filhos. Se eu não me engano, acho que foi 16, foram falecendo, os abortos que aconteciam naquela época. Então faz as contas aí, 16. Hoje tem 8 fixos e aí fora cada um foi constituindo a sua família. E dentro dessa família tem os netos, alguns têm bisneto, né? E a constituição da família naquela época era diferente. Hoje já nós temos uma outra estrutura. Mas o interessante é que Deus não deixa de ser projeto dele a família desde o início. E Deus não deixa de ter um amor e derramar da sua graça, da tua misericórdia, abençoando as famílias. Em todo o tempo. Hoje eu constituí família. Naquela época, o meu avô constituiu sua família, teve os seus filhos. Eu digo isso aí por parte de pai. Meu avô já falecido. E o interessante é o seguinte, que Deus nunca deixou de abençoar a família deles. É interessante, e aí a gente vai entrando, a gente está falando de família, tá? A gente está falando de família. E aí, eu lembro do meu pai, eu adolescente, meu pai contando, de vez em quando meu pai conta para o meu irmão, para minha irmã, com relação a Deus dentro da família. Quando meu avô, meu falecido avô, ele decide servir a Deus, o milagre acontece. Meu pai conta várias histórias que eles moravam na fazenda, um lugar longe, de difícil acesso era de muito difícil acesso. Eu cheguei a ver esse local quando eu era adolescente. E o interessante é o seguinte, meu avô, ele lá longe com a sua família, entendendo que Deus era Deus, aceitou Jesus, mudou a sua vida, e quando ele ia orar, Deus não deixava de fazer um milagre sobre a vida dos filhos. Deus não deixava de curar, de libertar, de salvar. Deus, ele tem um projeto com a família, Deus ama a família. Isso que eu quero deixar fixo na sua mente, no seu pensamento. Deus, ele ama a sua família. Deus, ele ama a sua família. Glória a Deus. Vamos lá? Nós já vamos partir aqui para o encerramento. Mas eu não posso deixar de falar esse tópico aqui, que é o último. Já vou estar encerrando, tá certo? O pessoal do Instagram aí, eu vou pedir, amor, dá uma olhadinha. Já estar finalizando o tempo. O Instagram, ele é diferente do Facebook. O Facebook a gente pode continuar, mas o Instagram daqui a pouco, ele com 1 hora ele encerra, tá certo? Com 1 hora ele encerra aí. Então vamos lá para a última parte. Daqui a pouco a gente já vai estar finalizando aqui, tá bom? A família nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade e amor. Mas como ela se encaixa nos planos dele? Interessante essa pergunta, né? Ao criar os seres humanos, o Criador lhe deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Em outras palavras, viver a sua vida. Mas viver a vida como? Está aí nosso grande desafio. Viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. Aqui está a máxima para nós aprendermos hoje, nesta manhã. Mas viver a vida como? Como se vive?
a sua família. Como é? O que é? Como é para viver em família? E o autor ele faz uma pergunta e ele traz a resposta. Está aí o grande desafio: viver a vida agradando a Deus, em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. Glória a Deus. Então esse é o propósito. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor. Olha aí. Olha o propósito. O plano de Deus para a família é que essa possa refletir ao mundo o seu amor. E por intermédio dela o Altíssimo abençoa toda a terra. Através de todas as famílias, através da sua família. Ah, eu já disse aqui, vou repetir, mas a minha família não é perfeita, a minha família tem isso, é aquilo. Mas Deus quer abençoar todo o mundo através da sua família. Através da sua família. Não foi assim com Adão e Eva. Não foi assim com Adão e Eva, com Abraão e Sara, grandes representantes bíblicos da história da fé? Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para manifestações divinas e derramar das bênçãos dele ao mundo. Às vezes nos desentendemos em nossa casa, eu disse agora há pouco. Mas nossa relação com os nossos pais e irmãos deve sempre ser melhorada. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você? Ah, mas minha família não é cristã, você poderia falar. Mas já pensou que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai pela sua vida? Eu disse agora há pouco, tá? E o autor ele diz aqui na lição também. Mas já pensou que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai pela sua vida? Você reflete isso. E você que está aí me olhando, me assistindo, vendo essa transmissão agora. É através da sua vida. Através da sua vida que Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa, vai trazer salvação, vai trazer cura através das suas orações. É através da sua vida. Deus ele é maravilhoso. A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Assim também são os planos dele para a sua família. Para a sua família. Então Deus ele quer fazer, abençoar e alcançar a sua família. Nós já estamos encerrando. Já estou partindo para a parte de finalização aqui. Tá certo? Já está fechando 1 hora. Então o projeto de Deus é esse. Deus ele instituiu a família desde o início. Quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, o Adão, a sua imagem e semelhança, para que ele venha dominar sobre a terra. Eu disse no início, expliquei. E quando Deus traz a adjuntora, a Eva, e forma esse casal, Deus dá um comando. Deixa o seu pai e sua mãe, se une junto com a sua mulher em uma só carne, e vai prosperar. E vai crescer. E vai formar a sua família. E vai dominar sobre a face da terra. Esse é o propósito de Deus. Que nós venhamos a desenvolver, a crescer, a estar conectado com Ele. Eu disse isso aí esses dias para trás, para os adolescentes, nós fizemos um evento. E nós temos que estar conectados com Deus. Nós temos que estar buscando a Deus. Pela nossa família. Para que Deus continue alcançando, abençoando e fazendo que nós venhamos a crescer. Concluindo, eu não sei se do Instagram, o pessoal do Instagram já finalizou. O pessoal que assistiu do Instagram, se quiser migrar aí pro Facebook, não vou fazer mais uma, tá? O pessoal do Instagram não vou. Mas já estou finalizando aqui no Facebook, tá bom? Conclusão: assim como Deus idealizou o seu jardim, que a nossa família seja um exemplo para o mundo.
indo e pregando o Evangelho, seja na igreja ou em casa ou na escola. Fazemos a diferença e seguimos a vontade de Deus em todo lugar, em todo tempo. Que Deus abençoe a sua família e nesse trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família, para a glória de Deus e o nosso bem. Amém? Glória a Deus. Você chegou a ver do Instagram? Você já finalizou? Não? Já? Já acabou lá? Tá. Pega aqui, de baixo. Pessoal, já estou finalizando. Tá ok? Olha aí para mim, por favor. Já acabou? Já, né? Quer compartilhar? Faz um favor. Deixa eu compartilhar. Então, recapitulando, nós já vamos estar encerrando aqui, tá bom? A Bíblia nos ensina que a primeira família foi constituída por Deus. A Bíblia nos ensina isso. Tá? Volto a dizer que nós somos criacionismo e não evolucionismo, tá? Beleza? Formada por um homem e uma mulher, a família tem o objetivo de ser um lugar de comunhão e cooperação. Na família, aprendemos os primeiros passos da vida e recebemos os primeiros cuidados. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados, pois ao nascer ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável, a fim de que cresça seguro e saudável. Deus nos fez como seres sociais, que precisam do outro semelhante para entender como ser humano e também se relacionar com ele. A família criada por Deus vem ao encontro desta necessidade. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor. E por intermédio dela, o Criador abençoe todo o mundo. Então o objetivo de Deus é que, através da sua família, Ele venha abençoar todo mundo. Eu disse, volto a repetir, a família é uma instituição e ela é a base de toda a sociedade. Ela é a base de toda a sociedade. Por isso que o inimigo, ele quer acabar com a família. Ele quer mudar o padrão. Ele quer dizer que tem outras formas de família. Ele quer dizer que tem outras ideias. A nossa vida, ela é pautada pela palavra do Senhor. Doer quem doer, gostando ou não gostando, mas essa é a nossa base e regra de fé. E quando nós buscamos a Deus, nós entendemos que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que Ele arquitetou a família, que Ele abençoa a família, é Ele que dá semente à família. Ele dá semente à família. E nós temos que pegar essa semente e fazer ela frutificar. Temos que fazer ela frutificar. Então, que Deus possa abençoar a sua família nessa manhã, neste domingo. Que Deus possa abençoar os pais, as mães, os irmãos, os avós, enfim, toda a sua família. Eu vou deixar salvo no Facebook, para quem quiser estar voltando, assistindo desde o início aí, tá certo? Para mim nessa manhã é uma experiência diferente, nova, quero fazer mais vezes, até por essa necessidade que nós estamos vivendo nessa quarentena. Então o objetivo nessa manhã, nós aprendemos o que é a família, qual que é o propósito de Deus sobre a família, e entendemos que Deus, Ele quer abençoar a nossa família, Ele constituiu a família, e Ele fez nós seres à sua imagem e semelhança. Nós temos que entender isso. Então que Deus possa abençoar a sua família. Domingo que vem nós vamos estar transmitindo aos adolescentes aí, aqueles que não acordaram mais cedo para assistir, um puxãozinho de orelha aí. Eu sei que vocês vão assistir depois. Aqueles que estão aí ao vivo com a gente vendo, que Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar, seus projetos. Que Ele possa guardar, te proteger, te livrar de todo mal. Entenda que tudo isso é um período, daqui a pouco vai passar. Esse momento de quarentena, das pessoas com medo, daqui a pouco você vai passar. Coloque o seu alvo em Jesus. Ele que é o nosso alvo. Para de olhar para isso, para aquilo. Não. Pega o seu alvo, que é Jesus. Olhe para Cristo. E Ele vai abençoar a sua família de uma forma tremenda, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de encerrar aqui fazendo oração, tá? Você que está aí do outro lado, assistindo na sua casa,
Eu gostaria de encerrar com essa oração aqui nessa manhã, tá bom? Pedindo para que Deus venha abençoar a sua família, todas as famílias do nosso país e a nossa nação. Nós estamos nesse propósito, eu disse para vocês aí no início, algo diferente, algo que eu não tinha visto até então, esses anos de vida que eu tenho. Não sou tão velho, mas estamos aqui. E Deus tem proporcionado isso. Então, quase todas as denominações cristãs do Brasil hoje, eles colocaram um propósito para que Deus venha sarar a nossa nação, para que Deus venha alcançar essas pessoas, para que Deus venha alcançar vidas, com o seu guardar, com o seu libertar. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa nação. Vamos orar e vamos estar encerrando. Senhor meu Deus, meu Pai amado, te louvo e te agradeço pela essa manhã, te agradeço por essa oportunidade, Pai, de trazer uma lição, sendo transmitida ao vivo por essas pessoas que assistiram e estão assistindo, Pai eterno, essa transmissão, aquelas que vão assistir esse vídeo também posteriormente. Pai, que só possa abençoar as nossas famílias, Pai, que só possa abençoar a minha família, minha esposa, minha filha, que só possa abençoar as demais famílias, Pai, que só possa abençoar os pais, aos filhos, aos avós, a todos, Pai, que possa guardar a vida deles, Pai, que só possa alcançar a nossa nação, o nosso país, nesse dia de hoje, Pai, que só possa repreender, Pai eterno, essa doença, esse mal sobre a face da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Deus, eu peço ao Senhor da direção, da Tua graça, que nosso alvo venha a ser Jesus sobre as nossas vidas, Deus. É isso que eu te peço nessa manhã. Abençoe os Teus filhos em nome de Jesus. Obrigadão por você ter ficado aí assistindo, me aguentando esse período aí, tá? Eu vou estar encerrando o vídeo agora, vou estar compartilhando aí, você que não pegou aí do início, volta lá, assiste, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida aí, tá bom? Abração, mais uma vez, Fred, brigadão, viu, irmão? Tamo junto aí, tá? Aos meus familiares aí, o pessoal que assistiu, que Deus abençoe vocês, aos amigos, Deus abençoe, abraço, até mais, tá bom? Valeu!